Fala pessoal, tudo bem? Atualização aqui, faz tempo que eu não gravo, atualização dos principais ativos, tá? Então, começando pelo Bitcoin, o Bitcoin segue numa tendência de baixa, apesar das notícias, eu acredito que elas não tiveram impacto suficiente para romper a estrutura num tempo gráfico maior, como o tempo gráfico diário, e inverter a tendência. Então, ainda estamos sob pressão vendedora e os touros têm que provar ainda alguma coisa para a gente achar que realmente isso vai ser um fundo macro para continuação de tendência de alta, tá? Lembrando que em tempos gráficos maiores, como mensal, o Bitcoin ainda está em tendência de alta. Então, o Bitcoin começou a dar sinais de uma reversão, tá? Mais ou menos aqui em dezembro do ano passado, onde teve esse forte movimento de baixa, que aqui nós tínhamos um fundo e aconteceu essa quebra de estrutura, tá? Nessa quebra aqui, a gente começou a acender um sinal amarelo, apesar da tendência ainda ser uma tendência de alta, acendeu um sinal amarelo, né? Visto que depois esses repiques aqui, eles não pegaram 50% dessa estrutura, tá? Esse outro fundo aqui, a gente teve um rompimento fake out para indução, tanto que se a gente colocar no tempo gráfico de linha, não aconteceu o rompimento de fato dessa região. O ativo voltou para os níveis de top fishing, foi essa região, sentiu a resistência e começou a entregar o movimento de baixa. E bem aqui nessa sequência de candles de venda aconteceu o choque macro de fato, na inversão de tendência. Desde então a gente começou a ter topos referências que mantém essa tendência de baixa, tá? Então como que a gente faz para identificar qual topo está mandando na tendência de baixa? Porque o ativo ele vem caindo, mas ele também vem rompendo topos, pegando liquidez, e alguns topos são indução, outros topos são os topos referência de fato, tá? Então, o topo referência, ele é um topo cuja originou um fundo que é mais fundo que o fundo referência anterior, tá? Ou seja, então, aqui nós temos um topo referência e aqui nós temos um fundo referência. Vamos lá, marcamos o topo, marcamos o fundo, certo? E aí depois a gente tem que esperar algum topo que quebre esse fundo, né? Qual topo foi o topo que quebrou esse fundo? Foi esse, então marcamos ele, tá? E agora aqui nós temos um fundo referência. Então a estrutura baixista em Bitcoin é essa estrutura aqui, cujo topo está em 92.770 mais ou menos, até o fundo está ali em 75.500 mais ou menos, tá? Então qualquer outro topo e qualquer outro fundo no meio dessa estrutura são estruturas de liquidez interna que podem ser capturados tanto para cima quanto para baixo antes do ativo tomar uma decisão de continuação de queda ou inversão. Então, inversão de fato no tempo gráfico maior somente quando a gente romper esse topo de 92 aqui, 92.800 e pouco. Posso arredondar para 93k, tá bom? Continuação de tendência de baixa só quando romper o fundo de 76.200, mais ou menos aqui, tá? Bom, então dividimos aqui essa estrutura em 50%. De 50% para cima é a zona de ursos, de 50% para baixo é a zona de touros, tá? Quem quer procurar um short, ele quer que o preço chegue o mais próximo possível do topo para que o risco-retorno dele fique favorável. Então ele vai buscar resistências, né, dentro dessa estrutura que se aproximem desse topo, tá? Então nós temos aqui uma resistência aqui nesse nível de FIBO, tá? Em 0.786, que essa resistência fica aqui na base aqui dos 89.000, né? E na verdade tem resistências próximas aqui, ó. Posso até ampliar, tá? E puxar aqui, ó, porque tem um monte de resistência pequena aqui. Então, ó, desde aqui de 87.200 até mais ou menos 91 e pouco, é zona de resistência forte para o Bitcoin. Note que o Bitcoin ele fez um movimento forte de queda e agora ele está subindo lento em forma de canal ascendente. Então é um movimento típico de queda. Esse é um movimento típico onde o ativo ele faz um movimento forte de queda, lateraliza subindo em forma de cunha ou canal, rompe para cima, pega liquidez, engana os touros e desce para baixo, varando, tá? E normalmente esse ponto aqui é um ponto de resistência do ativo que fica próximo do topo referência. Entenderam como faz o movimento de queda mais característico em criptoativos, tá?
Então assim, quem for um touro muito agressivo, né, pode pensar que nessa estrutura aqui que teve de alta no 4 horas, pode formar um fundo nessa região, né, e continuação de tendência de alta no curto prazo, tá? Pode dar uma oportunidade de um day trade. Então, touros agressivos têm que zerar o risco quanto antes, tá? Quem quer uma posição de tempo gráfico maior, não faz sentido se posicionar, ao meu ver, porque estamos acima de 0,5 da FIBO, que já é uma região que ursos vão aparecer cada vez mais conforme o preço vai subindo. Então, pegar o preço aqui nessa região mais embaixo para um long, se acontecer algum um rompimento aqui e um ombro cabeça ombro inverso aqui nessa região, fica mais favorável para long, porque nós temos um stop técnico aqui em 76.300 mais ou menos. Para traders conservadores que querem operar long, vai fazer sentido apenas após o rompimento de 93 mil dólares. Tá? Se o ativo ele vir romper 93 mil dólares no pullback, vocês vão fazer uma entrada, tá? Com stop no fundo que originou o rompimento de 93. Então vocês vão ter que pensar assim: qual foi o fundo que originou o movimento de alta que rompeu 93? Ah, achei o fundo. Então é ali que vai ser o seu stop, tá? Um pouquinho abaixo, tá? Lembrando que tudo isso num tempo gráfico maior ainda, tá? Colocar no tempo gráfico de 3 dias. Bitcoin está numa região de 0,5 do macro, que é bem aqui, né? Se eu puxar, 0,6, tá? Do macro. Deixa eu ver do semanal. Só um minuto. 0,6, tá? 0,618. Bitcoin está nessa região aqui. Porém, dentro dessa estrutura aqui, não há um suporte nítido nessa região no tempo gráfico maior, apenas um tempo gráfico menor, um suportezinho fraco aqui, ó, bem nessa região aqui. Essa enfraquecida aqui na subida pode ser, no tempo gráfico menor, um suportezinho, tá vendo? Como ele pegou ali e já engatou. Mas, como eu disse, é um suporte fraco, e se for continuar a tendência de queda do Bitcoin contra essa região aqui que eu falei de 88 mil dólares, tá? O Bitcoin ele vai achar um outro suporte mais forte aqui nessa região de 0,786 na casa aqui dos 70 mil dólares, né, que vai variar aqui desde dos 70 até 66, tá bom? Então essa região aqui é uma região muito boa de suporte para o Bitcoin caso a tendência de queda continue. Agora que vocês pegaram a linha de raciocínio, vamos aplicar a mesma linha de raciocínio para os principais ativos. Aqui em Ethereum, no tempo gráfico semanal, estamos aqui numa LTA, querendo romper essa LTA para baixo. Se o ativo demonstrar força aqui no tempo gráfico, em tempos gráficos menores, isso aqui pode ser um rompimento falso, tá? Mas se o ativo não demonstrar força a partir de agora, ele pode sim apenas buscar um reteste dessa LTA e cair, né? A gente espera que tudo isso seja um grande padrão de equilíbrio, né, em Ethereum, tá? Um grande padrão de equilíbrio para ele trabalhar aqui dentro, né? A gente busca pontos de suporte para a parada do movimento. Então o Ethereum aqui ele tem um ponto de suporte bem aqui, que ele acabou rompendo por pouco ali, ó, né? Mas está dentro desse suporte. E Ethereum tem um outro ponto de suporte nessa região aqui, que seria o bottom fishing do tempo gráfico mensal, tá? Então esse suporte bottom fishing do tempo gráfico mensal, ele está aqui na casa dos 1.600 dólares, 1.500 dólares ali, se a gente for pegar o meio do suporte, tá? E olhando agora no tempo gráfico diário, os topos que mantêm a tendência de baixa em Ethereum, né? O topo que mantém a tendência de baixa em Ethereum, vamos ver. Vamos pegar desse topo aqui, ó, puxar uma FIBO, vamos ver, ó, já passou de 50%. Então, esse topo já foi mitigado. Esse outro topo aqui gerou um movimento de baixa. Então, a gente atualiza aqui, tá? Essa é a estrutura em Ethereum, tá? Deixa eu até apagar esse suporte aqui para vocês enxergarem melhor. Então, essa é a estrutura de baixa em Ethereum. Nós temos o topo forte aqui em Ethereum do tempo gráfico diário em 2.320 e o fundo, tá, em 1.752, né? Lembrando, acima de 50% é o que? Zona de ursos, né?
Então, ursos que querem continuar a tendência de queda, eles vão tentar um short contra algum suporte, alguma resistência boa. E nós temos aqui essa última vela de compra do tempo gráfico de 4 horas, tá? Que o meio desse suporte dá exatamente na linha de 0,618, na casa de 2.100 dólares. Então, aqui é um ponto de resistência. Lembrando que o ativo ele já entrou dentro dessa resistência e já está apresentando um movimento de queda, tá? E ele já fez um movimento típico de coleta de liquidez, onde quando o ativo cai, ele consolida, ele nivela topos. Nesses topos nivelados aqui são stop loss de posições shortadas no ativo, porque está uma tendência de queda, o pessoal quer shortar. Então, nivela os topos aqui, muitos stops nessa região, o ativo faz uma vela forte de compra, né, para romper todos esses stop loss, né, na tendência de queda. Essa vela forte de compra chama touros vão entrar na posição com long, com stop nessa região aqui, e a chance é muito grande agora do ativo buscar o stop loss dos longs, tá? Como que eu faço essa leitura? Nós temos aqui também, da mesma maneira, nessa região aqui vai estar posicionado os stop loss de quem está em long. Se o ativo quiser buscar uma reversão, eu gostaria de entrar numa posição de long após a captura desses fundos. Se daí no micro, num tempo gráfico assim de 15 minutos, fizer um ombro, cabeça, ombro inverso nessa região, aí nós temos uma boa posição de long, tá? Caso contrário, sem esse ombro, cabeça, ombro inverso, não há posição de long ao meu ver, porque nós tocamos uma resistência e estamos apresentando um movimento de queda. Então está muito mais confortável quem entrou aqui shortando, segurar a posição, garantir uma parcial quando chegar próximo aqui desse suporte, tá? E garantir uma outra parcial quando chegar próximo do nível bottom fishing e deixar rolar, né? Descer o stop loss, ser estopado no lucro. Então é isso que vai acontecer, tá? Lembrando que Ethereum ele está numa região de suporte aqui, né? Está numa região de suporte. Mas para mim essa região de suporte é um suporte mais fraco. A região de suporte forte em Ethereum é essa que eu marquei na região aqui desde 1650 até 1450, digamos assim, tá bom? E uma coisa que também não acontece muito, mas aliás, acontece muito, mas não sempre, tá? É que quando acontecer uma inversão de tendência de fato, rompendo o topo forte, que vocês aprenderam a marcar, vai acontecer uma vela muito forte, curvando todas as emas para cima. Então, normalmente acontece assim numa inversão, né? Tem a tendência de baixa, tá? Aí as emas vão ficar comprimidas e acontece um movimento de força muito forte que vara todas as emas e curva todas as emas para cima, tá? Olha lá, ó, curva todas as emas para cima, né? Mesmo acontece no movimento de baixa. Então, esses movimentos que curvam todas as emas para baixo, um movimento fortíssimo de queda, são movimentos que determinam, na maior parte das vezes, inversão de tendência no macro, tá? Então, quando inverter a tendência de fato, vai ficar muito nítido a força compradora na maioria dos ativos, tá? Então, quando o Ethereum e outros ativos chegarem num ponto de suporte importante, eles podem dar uma lateralizada, fazer falsos rompimentos. E nisso as emas vão chegando cada vez mais próximas umas da outra e daí ele faz, né, um movimento fortíssimo e todas as emas curvam para cima. E aí vai ficar muito nítido a inversão de tendência. Em Solana, nós temos aqui uma região de suporte em Solana, onde já foi tocado uma vez e agora está tocando de novo. Tá? Pode ser uma região de parada para o ativo, mas como já tem um toque, acontece que já mitiga um pouco, já enfraquece um pouco esse suporte, mas é um suporte que pode sim segurar o preço. Já tivemos aqui uma vela de indecisão, né, no tempo gráfico semanal, então isso significa que a força vendedora está terminando, ou pelo menos ela está descansando para continuar a queda. Enfim, a força vendedora está descansando ou terminando nessa região de suporte, isso pode indicar uma reversão. Para ficar nítido uma reversão de fato, então, para dar confiança nesse suporte, nós precisamos de um pivô no tempo gráfico diário. E aí entra aquela técnica que eu ensinei para vocês de identificar qual que é o topo mais forte da estrutura que está mantendo a tendência de baixa, né? O topo mais forte aqui
do tempo gráfico diário, infelizmente em Solana, ao meu ver, é esse topo aqui e não esse daqui, porque esse topo não pegou 50% da estrutura, então segue ali. Se nós formos utilizarmos a técnica do order block nessa região, essa vela está enorme, então a gente tem que refinar essa região de resistência. Portanto, eu dou um zoom no gráfico, tá? Então a gente vê no tempo gráfico de 4 horas e achamos aqui a região do top fishing, somente essa vela aqui eu vou colocar, tá? Seria uma vela de resistência para Solana, né? Vejo aqui também uma segunda resistência muito forte em Solana, nessa região aqui de 0,5, tá? Por que que eu falo que esse suporte, essa resistência aqui é uma resistência boa? Porque esse topo originou um fundo, né? Toda essa descida que pegou todos esses fundos. Então, portanto, esse topo é um topo que comeu liquidez dos fundos, gerando uma resistência boa. Então, 0,5 da FIBA em Solana é um ponto de resistência. E depois o ponto lá de top fishing, nessa casa aqui de 170 para cima, tá bom? Vamos marcar aqui. Então, enquanto Solana não romper esse topo, não é inversão de fato de tendência, tá? Por enquanto, dentro da estrutura, Solana está consolidando abaixo de 0,5 da FIBA. É uma região de compra para quem é agressivo. Então, a partir do momento que possa ter uma captura de liquidez desses fundos, dá para marcar uma compra, tá? A Solana até nivelou esses topos aqui, ó, praticamente nivelou, então pode acontecer um repique para consumir essa liquidez desses topos. Portanto, traders agressivos que fizerem esse tipo de trade tem que garantir parcial no rompimento desses topos, tem que garantir parcial em 0,5 da FIBA, tá? Porque a chance muito grande de fazer um movimento de queda depois, ela existe. Se em Solana acontecer esse movimento de captura de liquidez embaixo, captura de liquidez em cima, sentir 0,5 da FIBO e vier a perder fundo de novo e ainda continuar dentro desse suporte que nós marcamos, tá? E aqui no micro, no tempo gráfico pequeno, tá? Tipo 15 minutos, 5 minutos, fizer um ombro, cabeça, ombro inverso, temos uma posição long com excelente risco-retorno. E aí o topo referência de Solana para inverter a tendência de fato passa a ser esse, né? Então, daí rompendo ali esse topo, é uma inversão do tempo gráfico diário. Isso aqui passa a ser um fundo semanal em Solana. Então, temos um swing trade de qualidade nessa opção. Se acontecer isso, então vocês podem optar por carregar mais a sua posição. E analisando o total, tá? No tempo gráfico semanal, o ativo está dentro desse canal ascendente, né? Temos aqui então essa região aqui de order block semanal, o suporte no tempo gráfico semanal que fica aqui na casa de 2,43 trilhões até 2,14 trilhões mais ou menos, tá? Puxando a FIBO aqui dessa estrutura de alta, eu marquei os principais pontos, né? Então nós temos aqui 0,618 com imbalance, que é a ineficiência o gap, né, do candle mensal, tá? Isso está em 2,43 tri. E o ativo ele praticamente tocou nessa região ali, ó, aqui, ó, tá? Então pode ser uma região de fundo aqui em total, né? Mas assim, se tivesse caído um pouquinho a mais e penetrado dentro desse order block, dessa resistência, daria mais fundamento para a formação de fundo. De qualquer maneira, quem pensa em spot, eu digo que toda essa região aqui de total é uma região de compra, porque há muita chance do ativo repetir esse movimento. Ele está caindo em forma de canal, né? Vai fazer um fundo nessa região e vai voltar a fazer as estruturas de alta que ele sempre fez, tá bom? Então, uma região de DCA em spot, tá? De agora até o bottom fishing lá, tá? E USDT, ponto de dominância do dólar. Temos aqui a estrutura baixista do tempo gráfico semanal. Estamos em região de resistência, tá? Do tempo gráfico semanal, ele já entrou dentro aqui dessa resistência do tempo gráfico semanal. Então a gente pensa que os topos formados na dominância, eles podem começar a se enfraquecer, tanto que nós temos aqui uma divergência aberta no tempo gráfico diário entre esses topos que foram formados.
O ativo ele fez um movimento forte de alta, está caindo de forma lateral aqui em forma de canal. Ele pode realmente formar um fundo nessa região aqui, né, e voltar a subir assim como total. Isso pode fazer um terceiro topo em divergência aberta dentro de um suporte, de uma resistência, digamos assim, macro do tempo gráfico semanal. Isso poderá ser um topo então na dominância para a gente trocar um movimento maior de queda na dominância e um movimento de long em altcoins. A tão sonhada alt season pode estar por perto. Então, analisando o tempo gráfico menor na dominância, a principal estrutura começa com esse fundo aqui em 4,87% e vai até ali em cima na casa dos 5,85%, tá? Tá caindo de forma lateral. Temos aqui então esse suporte, né? Tá. Região boa de fundo é essa região que estamos, já é uma região boa de fundo, mas caso o ativo volte a cair mais, ainda temos uma confluência de 0,786, ok? Por enquanto a dominância está subindo, está favorecendo posições de short, mas assim que a dominância chegar nesses níveis aqui dessa LTB, tá? Com essa resistência marcada aqui, deixa eu marcar, com esses níveis de resistência dessa região aqui, né? Os ursos vão ficar mais atentos nessa região aqui, acima de 0,618, porque já temos um order block aqui nessa região de 0,7, ó, mais ou menos aqui em 5,35%, e temos um belo top fishing ali em 5,43%. Então, quem está de short, fica prestando atenção na dominância do dólar. Quando chegar próximo dessa região aqui, é uma região que possivelmente pode ser de parada para a dominância. Então, se a dominância for respeitar esse canal descendente, não deve romper esse topo em 5,47% e deve voltar a cair, favorecendo curto prazo, operações long. Tá? Se caso romper 5,47%, aí fica feio. Aí possivelmente nós vamos buscar esse próximo topo aqui, como eu falei no começo, e buscar um terceiro topo ascendente com divergência, tá? E aí, quando confirmar o topo, eu gostaria de armar posições swing trade. Pessoal, é muita coisa, né? Falei muito rápido, aqui era muita coisa para falar. Queria que no meio da análise fosse explicando mais ou menos como que eu faço as análises, para também ir aprendendo, né? Para vocês saberem de onde que eu tiro essas regiões, como que eu faço essa análise, enfim, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado.